Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Fundamentos do Design Visual, Gráfico e Editorial. Nessa aula 10, nós vamos falar sobre o elemento básico da comunicação visual, cor, completando assim nosso ciclo de instrução fundamental para o design, onde vimos ou estamos vendo todos os elementos básicos da formação do design. Então, nessa aula nós vamos falar ou nós vamos introduzir o design das cores, que é um conjunto de informações que ele compõe a teoria das cores, a psicologia das cores, a harmonia das cores. Então, as cores para o design é uma ferramenta muito importante. Então, nós vamos definir o que é cor, como vemos as cores, cores aditivas e subtrativas, modelos de cores que podemos reconhecer ou conhecer no nosso curso, o ciclo cromático e tem a atividade prática para ser desenvolvida na nossa aula 10 de fundamentos. Começando, então podemos definir que as cores são uma das ferramentas mais importantes do design gráfico, pois são capazes de transmitir sensações de diferentes formas, sutil, marcante, provocativa. Para realmente serem eficientes e transmitir um conceito, as cores devem ser aplicadas de forma objetiva. O conjunto de cores, então, pode transformar qualquer projeto que estivermos desenvolvendo. E a função do design é transformar esse projeto de forma objetiva. Quando ele faz análise de requisito e dos interesses do cliente, ele tem que traduzir nos projetos aquele sentimento. Por exemplo, nós temos aí a imagem de ovos. Esse sentimento que nos relata aí, ele foge do ovo tradicional. Então, a perspectiva do design aí é mostrar, por exemplo, o período da Páscoa. Então, ele consegue, no decorrer do ano, trazer elementos culturais que são perfeitamente absorvíveis. No Natal, por exemplo, utilizamos muitas cores vermelho, verde. No Ano Novo se utiliza as cores branco, amarelo. No decorrer do ano nós temos uma gama de possibilidades de traduzir ferramentas do cotidiano do design para as atividades profissionais. Então, quando você estiver trabalhando com seu cliente, você pode enriquecer seus projetos com as cores culturais do momento. Então, a cor ela é de fato impregnada de informação. Ela é uma das mais penetrantes experiências visuais que temos todos em comum. Constitui, portanto, uma fonte de valor inestimável para a comunidade, para os comunicadores visuais. Então, a cor em si só, ela já traz um sentimento, ela já traz uma comunicação, ela já traz um alarme. Por exemplo, no Brasil, quando nós falamos na cor vermelha, nós já sentimos a questão de perigo. No semáforo, por exemplo, você tem vermelho, amarelo e o verde, você já tem a sensação. Você precisa ter alguma comunicação ou só aquela cor daquela iluminação vai te dizer qual que é a representatividade cultural. Então, a cor em si só ela já traz para você um significado imenso para a comunicação. Então, o que é cor? A cor é justamente isso, a sensação produzida por o nosso cérebro da iluminação. A luz que chega aos nossos olhos, a gente interpreta no formato. Então, o objeto ele não tem cor. Ele reflete uma gama de radiação de luz que nós interpretamos como cor. Tá? Então, essa sensação de tradução é o que nos vai dar a nossa percepção de aceitar ou não determinadas cores. Tá? Então, é uma questão psicofísica, é uma questão psicológica e física do ser humano. As cores, então, são esse reflexo. Então, o que vemos, como vemos as cores? Através disso. O ser humano ele tem a capacidade de perceber apenas as ondas, isso são frequências. Isso aí, estudos já demonstram que as cores possuem ondas, frequências que nosso cérebro percebe num determinado espectro, num determinado espaço. Tá?
E a cor ela não é materializada. Você não pega na cor. Ela é apenas uma sensação provocada pela luminosidade, digamos assim, tá? Então ela não é tangível. Você não tem como você ver um objeto e falar assim, eu vou pegar naquele vermelho, ou naquele azul, ou naquele verde. Você vai falar assim, eu vou pegar no objeto livro, eu vou pegar no objeto jarro, vou pegar no objeto bola. Então você fala no objeto e a cor. A cor ela é um reflexo da luminosidade. Por exemplo, se você pegar um objeto no escuro, qual a cor que você está dando para aquele objeto? Você não vai ter a percepção. Você pode ter a percepção que o objeto é cilíndrico, se ele é um triângulo, um quadrado, mas você não tem a definição, porque falta a luminosidade, falta o reflexo, ok? Então nós temos Isaac Newton apresentou seu conceito de luz sendo uma mistura heterogênea, tá? Os raios solares, os raios de iluminação atravessaram um prisma e dali ele pôde ter a percepção que a, a iluminação ela transcendeu da luz branca para as cores do arco-íris, tá? Lembrando sempre, o arco-íris ele é formado por reflexos. Então são gotículas de água que na incidência da luz você percebe que tem um arco-íris, ok? Então a partir daí, dentro da teoria das cores, nós temos as cores primárias, secundárias e as terciárias. E essas primárias são as cores que são as que elas não podem ser decompostas. Você não fragmenta essa cor. Pelo contrário, você a partir dela você constitui outras cores, tá? E elas podem ser aditivas ou subtrativas, tá? As cores aditivas elas têm a necessidade da adição de energia de luz. Então você tem a incidência de luz diretamente nesse objeto. Então por isso que elas são utilizadas nos projetos de mídia, televisão, é, projetores de imagem, né, celulares. Então tudo que tem eletrônica, ele tem a incidência de energia, de luz nas partículas da tela e dali ele tem a percepção, você tem a percepção de ver outras cores, tá? Então então as cores primárias da aditiva são o RGB, padrão de resolução para mídias, tá pessoal? Muito utilizado hoje. Então, se você vai desenvolver um website, você vai ter que utilizar padrão de cores RGB, tá? E as cores subtrativas, elas já são utilizadas de forma que a mistura, né, a composição, ela é feita por pigmentação. Então, nós, como quando éramos menores, no jardim de infância, utilizavam muito aquela técnica que a professora trazia, a tinta guache, você misturava ali e tinham várias cores. Então você misturava uma cor com outra e aparecia outras, né? Então essas são as cores subtrativas, tá? Subtrativas porque ela tem absorção da energia da iluminação, da luz, tá? Então as cores subtrativas é, são um processo de pigmentação. Importantíssimo manter isso aí em mente, tá? Então, aqui temos, então, temos as cores aditivas. A base das cores aditivas é vermelho, verde e azul. Na adição de uma com a outra, nós temos as cores subtrativas. Olha só, vermelho com azul eu tenho o magenta. Vermelho com verde eu tenho o amarelo. Verde com azul eu tenho o ciano, né? E na junção de todas elas eu tenho a incidência da luz branca. Então, na composição de todas as cores juntas, eu tenho a incidência da cor branca. E nas cores subtrativas, eu tenho a sua base primária, é o ciano, o magenta e o amarelo. Na incidência das cores subtrativas, eu tenho o que? Tenho o preto, tá ok? Então, eu tenho as cores aditivas e as cores subtrativas como cores primárias, tá, pessoal? Então, os modelos de cores que nós vamos reconhecer, que nós vamos utilizar muito,
são esses três, tá? O CMYK, o RGB e o Pantone, tá? Isso aqui é a base do pro que o design tem que ter esse conhecimento, tá? Existem outros, mas nós vamos focar nesses três aqui porque são os principais, tá? Por exemplo, o CMYK é o conjunto do ciano, né, que é aquele azul mais clarinho, o magenta, que é aquele meio rosado, e o amarelo, né, que nesse caso aqui é yellow. Então é a junção das letras, né, ciano, magenta e yellow. E juntando elas todas, quando elas estiverem todas juntas, concentradas, nós temos o preto, que seria o black, né, que é uma cor subtrativa, cor de pigmento. Então nós vimos lá as cores subtrativas, pigmento, tá? E o preto, no caso, é uma cor chave nesse caso, porque ela é essencial para definir todas as outras. Então, se eu tenho uma quantidade maior de, de preto ou falta de luz em determinada cor, ela passa a ser mais escura. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o amarelo com preto, eu vou ter uma outra tonalidade mais escuro, tá? Ou se não, o azul com preto, eu vou ter um azul mais escuro, tá? Então, esse é o principal sistema de cores utilizado na indústria gráfica. Então, toda vez que você estiver pensando em fazer panfletos, folders, outdoors, cartões de visita, você vai ter que estar pensando em CMYK. Tá? Por quê? Na hora que você estiver construindo no seu computador, você vai estar utilizando RGB. Na hora que você for imprimir, você vai utilizar CMYK. Então isso aí pode ocorrer falhas no seu processo de criação. Você vai chegar pro rapaz da gráfica e falar assim, nossa, mas a cor tá diferente. Aí ele vai te falar, ó, quando você for fazer, você tem que utilizar a nomenclatura CMYK para construção para sair fidedigna, tá ok? Então, quando você estiver fazendo seus projetos, você vai ter que falar, utilizar a codificação CMYK para poder fazer seus projetos para saber ali na sua tela como é que ele vai sair na sua impressão. Tá aqui então o conjunto CMYK, cor, pigmento, sempre então CMYK, ciano, magenta, yellow e black, que seria o preto, né? Cor, pigmento. Então, o RGB já é a abreviação de red de vermelho, green de verde e blue de azul. Então, ao contrário do CMYK, que é uma cor pigmento, o RGB é a cor luz. Opa! Então eu já tenho aí, ó, então cor pigmento, que é pontual. Você tem que ter aquela imaginação da impressora que ela vai desenhando cada caractere de acordo com a cor, tá? Então ela vai fazendo a junção de cores, vai pigmentando e vai te dando o objeto. E o RGB já é incidência de luz no seu projeto. Portanto, é um sistema de cor aditiva, ok? Então, se você sobrepor uma sobre a outra, você vai ter os resultados da CMYK, tá? Então, assim, se você fizer a adição de cores, por exemplo, azul e verde ou azul e vermelho, você vai ter as cores CMYK, tá ok? Tá aqui então. Então o RGB é focado justamente nas cores dos pixels, né, das televisões, dos objetos, tá? Você tem aí os códigos, olha só, o código do RGB então é 255, alta incidência de vermelho, zero de verde e zero de azul. E você tem aqui também o CMYK. Então, para esse código RGB, você tem o CMYK, tá ok? Então, você vê lá, para você fazer um RGB 25500, você tem um CMYK 0994100, tá vendo? Então, é C de ciano, M de magenta, tá? 4 de yellow e o 100 do preto, tá ok? Que aí você vai ter o vermelho, tá? E assim aqui o verde também, ó. Então você tem aqui, ó, o código RGB, código CMYK, código CMYK, e aqui você vai utilizar muito isso aqui, ó, o código hexadecimal, tá? Preste bem atenção nesse código hexadecimal aqui, que ele inclusive ele é para nossa atividade prática, tá ok? Então, o RGB ele é usado nos objetos que emitem
luz sempre. Tá lá, painéis digitais você anda no meio da rua e tá observando, que dali é focado no RGB, tá? Então as cores são obtidas nesse sistema através de uma escala que vai de 0 a 255, é objetivo. Então é construído via técnica, tá? Então 255, 255, 255 é o máximo, tá? Quando você tiver esse máximo aí, quando você tiver incidência de todos esses objetos, você vai ter uma cor branca. E quando você tiver a falta desses objetos, quando eles forem zero, você vai ter uma cor preta, ou senão ausência de luz, tá ok? Tá aqui, então, cor luz, tá? Então, CMYK, cor pigmento, RGB, cor luz, tá? E a Pantone, pessoal? A Pantone é uma marca registrada, tá? Então tem uma empresa que tem um código de todas as cores, então ela lança no mercado as cores já com seu código. Isso aí é registrado, então você tem que comprar para utilizar essa cor. Ela é muito caro, tá? Então assim, geralmente só as grandes companhias fazem essa aquisição porque elas precisam ter a cor fidedigna onde que elas forem fazer a produção dos seus produtos. Então, por exemplo, você tem uma empresa lá no Japão e ela vai produzir no Brasil, a cor da empresa lá no Japão vai ter que ser a mesma no Brasil, tá? Então não tem variação, tá? Então é um sistema de cor muito utilizado, tá? Na indústria têxtil. Então a produção de cores de roupas, então ela é muito utilizada nisso aí. Na indústria plástica, em tintas também, você vai muito, eu sei que você vai muito na loja, quando você vai comprar tinta, vem um vendedor te mostrar um portfólio, né? Então ele te mostra lá uma paleta com muitas cores de cada fabricante. Vocês percebem, por exemplo, quando vocês vão comprar uma tinta coral, ela tem um número. Aí você fala assim, não, eu quero um azul da Coral. Aí ele vai te dar um número daquela tinta. Se você for comprar um azul da Souvenir ou da Metalatex, é outro azul. Tá? Então você vai perceber aí a fundamentação das questões das cores que são pigmentos. Tá? Então a Pantone é uma cor pigmento, só que ela é uma cor registrada. Tá? Olá, então nós temos aqui, por exemplo da Coca-Cola, uma multinacional, né, uma empresa americana, né, que tem em todos os lugares do mundo, e o vermelho Coca-Cola é igual em todo lugar do mundo. Por quê? Porque ele utiliza uma cor Pantone 185. Isso é marca registrada da Coca-Cola. Tá ok? Então, ela mostra a fidelidade dessa cor em qualquer lugar do mundo. É o mesmo vermelho. O círculo cromático. Esse conjunto de cores que nós temos, cores existentes, ela faz parte, ou ela pode ser constituída, na teoria, através desse círculo cromático. Tá? E é onde você vai poder ver, visualizar a combinação das cores. E ele é muito utilizado para auxílio, né, na sua construção. Então, por exemplo, o web design, os pintores, os designs gráficos e entre outros, eles utilizam muito isso aí porque você precisa, todo projeto que você estiver construindo, você precisa ter registrado quais as cores você está utilizando para aquele cliente. Sabe por quê? Amanhã ou depois ele volta na sua empresa. Aí ele fala assim: ah, mas eu quero utilizar aquele mesmo amarelo que você me entregou na última peça. Aí você vai falar assim: e agora como é que eu vou ter que reconstruir aquilo ali? Então toda vez que você tiver que construir um projeto, você vai ter que ter na sua agenda, no seu catálogo, a marcação de qual cor você está utilizando. Tá? Geralmente as ferramentas, o Photoshop, o GIMP que nós utilizamos, tá? Ele já tem isso aí. Então quando você estiver salvando o projeto, você vai salvar naquela cor. Então você restaura aquele projeto, ele já vai estar ali pronto. Tá? Mas se você não tiver, vai ter que ser anotado mesmo. Tá? Então no total são 12 cores, 3 primárias, 3 secundárias, 3 terciárias, e daí você faz todas as cores que você pensar. Então esse círculo cromático lá, nós temos as cores, principalmente as cores pigmento, que são as de impressão. As primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. Essas cores são cores puras, são as cores brutas, são as cores originais. E essas cores, a partir delas você forma, ou você mistura, né? Então você mistura o amarelo com o vermelho, vai dar o laranja, o azul com o amarelo vai dar o verde, o vermelho com o azul vai dar o roxo, tá? Que aí são as cores secundárias. Então você
partir da mistura das cores primárias, você tem as cores secundárias. E aí você tem, ó, as cores formadas no meio dessa combinação das primárias e secundárias, totalizando 6, né? Então você pode ir construindo outras tonalidades misturando essas cores. Tá? Então a partir do vermelho, amarelo e azul você constitui outras cores. Tá? E aqui você também tem aqui, ó, as cores primárias, que são que a gente estava falando, né? Então o círculo a gente vai só melhorando ele aqui, ó. Tá vendo? Então do vermelho, azul e amarelo, nós já temos lá o laranja, roxo, verde. E agora, ó lá, as terciárias, tá vendo? Vermelho, roxo, amarelo, verde, entendeu? Então você vai combinando e vai dando outras características às cores, tá ok? Então, as classificação das cores, primária, secundária e terciária, importantíssimo você saber isso aqui, porque nos seus projetos você vai ter que discutir isso com o seu cliente, tá? Um dos fundamentos de você estudar as cores é você sair, por que você está utilizando o vermelho? Ou porque você vai utilizar um amarelo, ou um verde, ou um azul no seu projeto? É porque você tem que fundamentar isso aqui. Você vai utilizar cores primárias. Dessas cores primárias, você vai gerar cores secundárias e terciárias. Tá ok? Então você vai misturando, você vai fazendo a composição para tirar cores que vão fazer a identidade visual de determinado cliente. Tá aqui então essa harmonia das cores aí, mais um pouquinho de conceitos aqui para vocês. Por quê? Na dimensão total, o design ele tem que ter um dialeto diferenciado. Você não pode se comparar ao sobrinho do camarada que fez lá um cartão, fez um banner para ele. Você está estudando aqui justamente para ser o diferencial, tá? Então a classificação das cores, então conforme a dimensão, as cores elas possuem características próprias, que é onde você vai poder explorar isso aí muito bem. E essa dimensão você pode distribuir ela em matiz, cor, valor, que é a luminosidade, e o croma, a saturação. Então, por exemplo, muitas vezes quando você estiver dialogando com o seu cliente, você não vai falar mais cor, você vai falar sobre matiz. Então, a matiz vermelha ela vai harmonizar com outras cores ou com outras matizes, né? Tá? De acordo com a luminosidade ou de acordo com o valor e o croma que seria a saturação. Vamos lá. Então, a matiz é o próprio nome da cor, tá? Então, é como nós referimos a ela, o azul, o vermelho e o verde. Então, matiz, cor. Então, toda vez que você for falar cor agora, você vai falar matiz, tá ok? Então, você já vai tendo esses objetos de dicionário melhorados aí no seu linguajar técnico, tá ok? Isso é linguagem técnica. A luminosidade, então, você vai falar de valor. Então, essa cor ela tem mais valor porque ela tem adição de branco ou adição de preto. Então, se ela tiver maior adição de preto, ela tem um menor valor porque ela está mais escura, tá? Se ela tiver maior adição de branco, ela vai ter maior valor porque ela vai estar mais clara. Então, a luminosidade é isso aí, é referente ao brilho da cor que você está utilizando. Então, a cor você tem que ter a matiz, a luminosidade e o croma, que seria a saturação. Tá? Então, quanto mais mistura houver em sua composição, menos saturada será essa cor. Tá? Então, e quanto menos mistura de cores houver, mais pura essa cor for, mais saturada ela será, ela vai ter maior impacto. Tá? Então, se você misturar essa cor, tá? Se ela tiver muita mistura, ela vai estar menos saturada. E se ela tiver pouca mistura, ela vai estar mais saturada. Dessa forma aqui, ó. Tá ok? Então a saturação, olha lá, então você tem pouca mistura, tá? Muita saturação. Você tem muita mistura, pouca saturação. Tá ok? Então a visão da saturação é justamente para a gente melhorar o nosso dialeto. Então eu tenho que falar sempre em matiz, tenho que falar em valor e tenho que falar em croma, tá ok? E a cor, pessoal, tem temperatura? Tem temperatura. Você pega na cor? Não pega na cor. Então, como é que você sabe a temperatura? São as características que ela te impulsiona, tá? Então, por exemplo, diferente dos outros atributos que a gente vai fazendo as misturas, vai colocando a composição, nós temos nas cores a questão do seu valor térmico, né? Então, você tem assim, cores de uma determinada temperatura nos fazem recordar objetos, tá?
de acordo com o momento, de acordo com o local que você tiver, de acordo com a composição que tiver existindo, tá? Então, por exemplo, o vermelho e o laranja são consideradas cores quentes, tá? Enquanto o verde e o azul são cores mais frias, tá? Porque se referem ao gelo, tá? Mas tem algumas questões que a gente vai ver agora, que é o seguinte: quando, por exemplo, o amarelo é uma cor quente, mas quando ela tiver em composição com o vermelho, ela passa a ser uma cor fria, tá? Então depende da composição que você estiver fazendo. Aqui, por exemplo, o amarelo é uma cor quente com azul que é uma cor fria. Então aqui fica bem claro. Então o amarelo com azul, por exemplo, ela passa a ser quente, tá? Então o amarelo com vermelho ele é frio e o amarelo com azul passa a ser quente. Então as cores elas transmitem essa sensação, tá? As cores frias, pelo próprio nome diz, já são cores que são mais de calmaria, né? E as cores quentes são cores mais de agitação, tá? Tá aqui pra gente aqui, ó. Tá? Então é necessário você saber tratar isso aí e saber colocar essas cores. Na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa questão das cores, como é que a gente vai utilizar, mas a visão é mais ou menos essa aqui. Ó. As cores frias recuam, então assim você pode usar essas cores assim num momento para causar um impacto, né, tranquilo, né? Então você tem essa questão de você ter a utilização das cores de acordo com o local. Tá vendo aqui? Então você tem aqui ó, na composição ó, o vermelho em excesso passou a ficar irritante aqui nessa questão dessa composição. Enquanto aqui, se você utilizar aqui ó, o vermelho utilizado com o verde, ficou mais harmonioso. Tá ok? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá pessoal? Então, cores quentes transmitem sensação de alegria, calor, né, o vermelho, laranja, amarelo. As cores frias transmitem tristeza e frio, calmaria também, azul, verde, violeta. E as cores neutras, tá, que são aquelas cores mais sóbrias, branco, cinza e preto. E as cores análogas, pessoal? As cores também podem ser consideradas em comparação uma com a outra, né? Então você pode dizer que as cores são análogas. Então elas são cores que de lado a lado do círculo cromático, uma possui a base da outra. Por exemplo, o amarelo e o verde. Então, tanto o amarelo e o verde possuem sua base no amarelo, tá? Então, as cores análogas elas trazem uma sensação de coerência, elas trazem uma sensação de unidade, tá? Uma harmonia bem interessante, tá? Temos aqui, por exemplo, as cores análogas, está vendo aqui, ó, azul, primários, verde. Então você tem essa combinação interessante para você fazer. Então note que cada uma das cores análogas compartilha de uma mesma cor básica, tá? Então lá o laranja e o amarelo alaranjado, o vermelho tá vendo? Então você tem essas composições. E temos também, se eu tenho as cores análogas, eu tenho as cores complementares, que são as cores opostas. Então você tem no círculo cromático, né, as cores opostas. Por exemplo, o vermelho é o oposto do verde, o azul é o oposto do laranja, o amarelo é do roxo. Então são cores complementares que tem muito contraste, por isso é muito difícil de encontrar trabalhos que utilizem somente essas cores complementares. Então, pessoal, foi essa aí nossa aula. Espero ter contribuído aí para o entendimento sobre as cores. Façam a atividade questionário e façam a atividade prática sobre as cores lá no GIMP, tá ok? E publiquem na nossa sala virtual. Qualquer dúvida, manda mensagem para o professor, vai na sala virtual, lá na área de mensageria, ou participe também, pessoal. Vamos participar do nosso chat. Eu estou lá diariamente trabalhando com vocês, tá? Podem participar lá, a gente troca umas ideias.